Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do EmpreendaCast. Fala galera do EmpreendaCast, começando mais uma News Semanal. Tô por aqui com o Pietro da Ficha. Fala Pietro, tudo certo? Fala Léo, tudo bem? A semana tá animada. Tem Nubank, TikTok voltou com bastante notícia. Tem a LGPD de Schrödinger, pra quem assistiu Big Bang Theory vai entender a referência. E tem a história lá da Wirecard Brasil, que a gente já contou lá atrás o que aconteceu na Alemanha, e essa semana a gente tem um desfecho pro Brasil. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Vamos lá para a primeira notícia de hoje, que é o Nubank, que soltou o balanço do seu primeiro semestre de 2020. E na esteira desse balanço aí que eles soltaram, já anunciaram também que levantaram 300 milhões de dólares, né, Pietro? Os 300 milhões de dólares, na verdade, foi um documento que eles colocaram lá na SEC, no órgão regulador americano. Foi registrado, na verdade, na SEC, não em forma valuation. O último valuation que a gente tinha do Nubank era de 10,4 bilhões, quando eles captaram 400 milhões de dólares. E agora eles fizeram uma nova rodada de 300 milhões de dólares, que dá mais ou menos 1,6 bilhão de reais, mas não informaram o valuation. Fazendo uma conta super básica, se eles mantiverem o mesmo valuation, eles só estão somando 300 milhões ao valor da empresa, seria 10,7, mas não muda muita coisa. E é o Nubank ficando cada vez mais capitalizado no momento em que o balanço deles sobre o primeiro semestre de 2020 saiu super forte. Eles aumentaram ali o número de depósitos, então tem 19,9 bilhões em caixa, um aumento de 48% frente a dezembro de 2019. Cresceram 54% no volume de transação, comparando com o mesmo período do ano passado. As receitas de intermediação financeira, né? Quando você passa o cartão do Nubank, eles ganham uma taxa ali por ser o banco emissor do cartão, elas dobraram em relação ao primeiro semestre de 2019, então elas foram de mais de 2 bilhões de reais, e o Nubank está com 26 milhões de clientes. Ainda dá prejuízo, é verdade que eles diminuíram muito o prejuízo, mas está no plano deles, eles inclusive escreveram isso na carta aqui no blog, onde eles divulgaram as informações, que eles estão dando prejuízo porque eles querem, na verdade, porque estão gastando dinheiro em expansão, aquisição de novos clientes, mas que a operação em si, tirando essa parte de crescimento e marketing, ela já seria superavitária. O prejuízo nesse primeiro semestre de 2020 foi de 95 milhões de reais, um valor alto, mas perto aqui da receita e do valor do Nubank, é um valor bem baixo. Então, aparentemente, o Nubank está naquele caminho para lucratividade que se fala tanto. Parece que o IPO tá ficando cada vez mais próximo. Eles divulgando as informações cada vez mais abertas, já registrando as coisas na SEC, num caminho de se tornar mais rentáveis. Então acho que, eu chutaria que em 2021 talvez tenha um IPO. Mas, se olhar Robinhood lá fora, os caras estão grandes e captando há muito tempo. Esse é um bom ponto, né? 2021 promete bastante coisa aí pro Nubank. E eu ia comentar isso também, né? Que 95 milhões é uma bela quantidade de dinheiro, né? Quase 100 milhões de reais aí perdidos em um semestre. Mas quando a gente vê isso frente ao que eles têm de receita, né? Como você comentou, só de intermediação financeira, nesse primeiro semestre, foram mais de 2 bilhões de reais. Então, né, fazendo uma conta rápida aqui, dá menos de 5% de prejuízo frente à receita, né? É claro que tem muita coisa no meio, não é uma conta tão simples assim. E o próprio comentário deles, né, de dizer que esse prejuízo é uma decisão, né, e por isso é esperado para esse momento, só deixa ainda mais tranquilos, entre aspas, aí, os investidores, por entender que isso faz parte, né? Não é que você esperava lucrar 100 milhões e de repente você perdeu 100 milhões. É uma coisa que está alinhado com o plano deles. Naturalmente voltam, né, tá gerando aí na cabeça de quem está ouvindo a gente aquelas discussões, né, de até quando as empresas, né, startups vão ser deficitárias, né? O Nubank já roda aí, acho que desde 2014,
2014, né? Então são 6 anos dando prejuízo e, claro, está num caminho de ser superavitário, mas vai ter ainda uma jornada dura, né, para poder recuperar todo esse investimento que foi usado aí nesses últimos anos. E se olhar a posição de caixa, eu não sei quanto eles tinham, mas olhando só o que eles acabaram de captar, de 1,6 bi de real, você tem mais de 16 meses de caixa, né? Ainda devia ter coisa da outra captação de 400. Então, de fato, o Nubank tá super tranquilo e, aparentemente, num caminho para se tornar rentável em breve. Isso obviamente, se eles quiserem, né? Saiu a notícia que o PagSeguro comprou a Wirecard Brasil. A Wirecard, só para notinha de rodapé, se vocês lembram bem que a gente também comentou aqui algumas semanas atrás, lá na Alemanha, não foi a Wirecard Brasil, né, foi a matriz, sumiu com quase 2 bilhões de dólares. Desapareceu. Achavam que estava lá, quando abriram os livros, meu Deus, não tô achando 2 bilhões. Se você ficar nervoso quando você não acha a chave do carro, meu amigo, imagine se você não acha 2 bilhões de dólares. Venda de calmante com certeza aumentou na Alemanha, viu? Porque não é possível. Vale lembrar que foi constatada ali fraude em algumas operações, o ex-presidente foi preso, enfim, a Wirecard virou pó praticamente o preço da ação, e a Wirecard Brasil é a segunda vez que ela muda de mãos, porque não sei se vão lembrar, mas a Wirecard entrou no Brasil pela compra da Moip, lá em 2016, por 165 milhões de reais. E agora, com essa bagunça toda na Wirecard mundo, o PagSeguro aproveitou para comprar a operação brasileira. Como tudo que envolve PagSeguro, eles não revelam muitos números, mas a operação da Wirecard ela é um pouco mais digital, um pouco mais tecnológica do que a do PagSeguro. Então tem uma complementariedade aí muito boa entre as duas operações. Pietro, o pessoal pode estar se perguntando, você comentou que o PagSeguro não revela muitos detalhes, mas o PagSeguro também tem capital aberto na Bolsa de Nova York, né? Isso não obrigaria eles a falar, né, esses números, a divulgar esses números dessa aquisição? Tem as obrigações de divulgação, você tem que preencher lá os documentos, como está nos Estados Unidos da SEC, é o órgão regulador americano, como se fosse a nossa CVM. Só que como isso é uma coisa estratégica da empresa, eles não têm a obrigação de divulgar, eles divulgariam se eles quisessem, mas vai entrar lá no meio dos custos e despesas e investimentos que eles fizeram. Então não tem a obrigação de divulgar especificamente qual foi o valor dessa compra. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. Seguindo ainda aqui no Brasil, um tema que está super quente para muita gente é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que já está aí no dia a dia de muita empresa, né? De muito empreendedor, pelo menos aí desde 2018, né? Que é quando a primeira versão da lei foi escrita, e rolou uma decisão na Câmara dos Deputados nessa semana, em que adiou a vigência da LGPD para o final de 2020. É isso, Pedro? É isso e não é isso. Os nossos queridíssimos deputados e senadores parecem aquelas crianças do colégio que deixam pra fazer o trabalho na última hora à noite e aí no domingo de madrugada vai pedir pra mãe comprar cartolina. Nunca fez isso, hein? É. Mãe, te amo. Assim, já vinha uma conversa, lembrando que a LGPD já foi adiada algumas vezes, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas têm que se adaptar a isso, e vinha uma conversa já no mercado de, quando vai ser adiado de novo, né? E agora tinha o pretexto do Covid. E aí, os nossos senadores deixaram pra última hora, na verdade os nossos deputados deixaram pra última hora pra votar o adiamento, então a Câmara aprovou um texto que jogava a LGPD lá pro final de 2020, mas o Senado rejeitou. E aí saiu ontem uma informação do Senado que a partir de hoje estaria valendo a LGPD, mas na verdade não era bem assim. O Senado falou que errou, que na verdade vai entrar em vigor quando o projeto de lei
for convertido e tiver aprovação do presidente da República. E aí, por que eu falo das coisas de última hora? Além de ser o último dia, também tem a questão da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o ente que vai ser o regulador disso tudo e que tem que ser criado, e foi criado pelo Poder Executivo, e que não tinha sido criado, e aí começou aquela história, como que a gente vai colocar isso no ar se não criou a ANPD? Aí a gente falou, não, mas a ANPD não é de responsabilidade do Legislativo, então a gente lava nossas mãos, vai assim mesmo, e ficou uma bagunça, e ninguém sabia quando ia entrar em vigor. O fato é que não entrou em vigor hoje, só vai entrar em vigor depois que for sancionada pelo presidente, então ele pode segurar isso no bolso até quando quiser. O texto aparentemente foi rejeitado não porque o Senado não quer que adie, mas porque tinha um problema na redação do texto. Minha opinião, acho que vai ser adiado, tá? E talvez chegando em 2021 seja adiado de novo. Essa é uma bagunça, de verdade. É um projeto super avançado, assim, a gente tá falando aqui, pensa que tem os nossos deputados ali, que a gente sabe mais ou menos como eles são, e eles estão falando de Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa super delicada, super sensível, e que afeta diretamente o dia das empresas, e que ela entrando em vigor muda bastante coisa, as empresas mais preparadas já estão se adaptando, mas muda bastante coisa. Então fica essa bagunça, e a gente fica no meio sabendo, já tá valendo, não tá valendo, preciso me adaptar, não preciso me adaptar. Os advogados devem estar adorando isso. Então, se tem alguém que ganha dinheiro, sempre é advogado e banqueiro. Com certeza, ontem teve muito advogado que não dormiu, porque o cliente leu isso aqui na internet, ligou pra ele 11 da noite e falou, preciso de uma LGPD em 6 horas. Então, cara, não tá em vigor. Quando tiver em vigor a gente avisa aqui, mas eu acho que vai ser adiado, tá? Fora que ainda tem uma diferença entre entrar em vigor e as multas serem aplicadas, né, que é outra coisa. Isso. E a princípio as multas são só a partir de agosto de 2021, independente de quando a LGPD de fato entrar em vigor, né? E eu tava vendo aqui, a estrutura da NPD que o governo publicou, que o governo anunciou, tem 36 pessoas. A gente tá falando de 36 pessoas pra coordenarem tudo isso. Assim, eu não sei, Léo, de verdade. Quando a gente vai ter esse órgão atuando, dando multa, fiscalizando direito, mas por enquanto tá uma bagunça. Tenho pena de quem vai ser o bode expiatório, viu? Porque o primeiro que cair aí na mídia, esse aí vai se dar mal, porque vai querer ser usado como exemplo, e aí deu ruim. Não, a NPD vai precisar regulamentar a LGPD, fiscalizar o cumprimento da legislação, elaborar as diretrizes do Plano Nacional de Proteção de Dados, aplicar sanções administrativas, 36 pessoas vão fazer tudo isso. Voltamos ao nosso querido TikTok, né? Tá de volta aqui na nossa pauta, e com notícias bem importantes. Vou falar só aqui o título de cada uma delas e o Pietro comenta e a gente vai conversando. TikTok decide processar o governo americano. O Walmart se junta com a Microsoft na compra das operações americanas do TikTok. E o CEO do TikTok nos Estados Unidos, aquele ex-executivo da Disney, pediu renúncia essa semana. TikTok tá quente, hein? Tá calminha a vida deles lá, né? Tá tranquilo. Começou, então, a semana com o TikTok processando o governo americano. Basicamente é só, não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente tente dialogar e não importa o quanto a gente tente provar. Não estamos roubando dado de americano, que o governo chinês não tem nada a ver com a gente. Não importa nada disso, o governo americano já decidiu que a gente vai ser banido, eles não querem ouvir, não querem ser justos, então a gente tá processando de volta. Na minha cabeça, no começo da semana, eu falei, eles estão buscando uma alternativa, caso não saia a compra, estão tentando aumentar o valor também, porque uma coisa é você vender quando você precisa vender, outra coisa é quando você não precisa vender. É a diferença entre você ser comprado e ser vendido. Aí veio a notícia de Walmart se juntando com a Microsoft para comprar o TikTok, e veio a especulação de preço muito abaixo do que a gente tinha visto lá no começo. Que no começo a gente viu em torno de 50 bilhões, que era mais ou menos o que o pessoal lá da ByteDance tinha avaliado, e dessa vez veio com algo próximo a 20, 30 bilhões, então consideravelmente abaixo. E o Walmart, ele tá querendo competir com a Amazon, falou que vai lançar um Walmart Plus para concorrer com o Amazon Prime, que ele vê total sinergia entre os vendedores do seu marketplace e os produtores de conteúdo ali que estão divulgando os produtos. Enfim, entrou nessa conversa junto com a Amazon para comprar o TikTok. E no meio de tudo isso é o que você contou.
o CEO do TikTok, o General Manager, que era o Kevin Mayer, que veio da Disney, renunciou. Então, as coisas ficaram cada vez mais bagunçadas, porque é como se fosse um barco sem o comandante, o capitão, no meio de uma negociação de M&A, no meio de um processo de banimento do seu... Entre as duas maiores potências econômicas do mundo, né? Então, assim, se a sua vida tá imprevisível, a do TikTok, então, meu Deus do céu. E tudo isso tem que ser definido até agora, o meio de setembro, né? Então, com certeza, tem ainda mais novidades para serem anunciadas aí nas próximas semanas, e a gente vai contar tudo por aqui. E no meio de tudo isso, em julho, o TikTok chegou a quase 700 milhões de usuários mensais ativos. Então, assim, Muita gente. Não para de crescer, e as brigas não param de se aprofundar, e cada hora é um novo querendo comprar. Pô, vamos fazer um consórcio? A gente mete o nosso nome ali do lado de Microsoft e Walmart? Quem sabe, né? Quem sabe o EmpreendaCast não se junta aí com o pessoal também, vai ter lá um pedacinho do TikTok. A gente mete a Operação Brasil aí no meio também, porque a Operação Brasil aparentemente não tá incluído nessa compra. Já faz esse deal também. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. Bom, vamos para a próxima notícia, que o grupo Decolar, que não é brasileiro, né, um grupo argentino, anunciou que levantou 200 milhões de dólares, né, em 2 investimentos e acertou para comprar a fintech brasileira Coin. O que é que a Coin faz, Pietro? É uma solução de boleto ali, de parcelamento de boleto. Ela não era a fintech brasileira com mais nome, mas a gente comentou aqui semana passada que o mercado de M&As, ele tá ativo, né? Seja por maturidade das empresas, seja pelo momento da crise, e essa é mais uma na lista ali do M&A. E a Decolar, a gente sabe que está passando por um momento muito difícil. A crise do coronavírus impactou o segmento de turismo diretamente, e para vocês terem uma comparação, o segundo trimestre de 2020, a Decolar teve um prejuízo de 57 milhões de dólares, até maior do que o Nubank, né, que a gente comentou aqui no começo do programa. E quando a gente compara esse prejuízo, né, de 57 milhões com o ano anterior foi 16 milhões, praticamente 3 vezes aí o valor do prejuízo do ano passado. Eles naturalmente estão sendo super impactados em várias frentes. E só um comentário rápido, virou até quase que um meme triste, mas no Twitter, que foi a demonstração de resultado da Time for Fun, que eles compararam um trimestre com o outro, e nesse último trimestre, naturalmente, como não teve evento, não teve show, né, não teve feira, o faturamento deles caiu 100%. Tem literalmente uma queda ali de 100% de faturamento, né, e qualquer tipo de receita, e também é uma empresa que está, né, super impactada, mas a gente torce que assim que a economia começar a voltar, né, assim que as atividades começarem a acontecer de novo, a gente volte a consumir, a estar nesse tipo de ambiente e que as empresas consigam se manter aí e voltar aos níveis que elas estavam, né? A Decolar, para quem não sabe, ela é empresa aberta desde 2017, fez IPO na Bolsa de Nova York. Fora do Brasil ela chama despegar.com, e quando fez o IPO, a empresa foi avaliada em 1,7 bi de dólar. Então, o momento, de fato, ele é bem delicado para essas empresas. A gente já falou aqui de Airbnb, por exemplo. Então, vamos ver se a recuperação do mercado como vai ser, né? Muita coisa para rolar aí ainda esse ano e 2021, com certeza. Bom, indo para mais uma aquisição, a Magazine Luiza, que também não para, toda semana está lançando uma notícia nova, anunciou a aquisição da Stock, que é uma solução de PDV, né, com modelo SaaS, para os médios varejistas. É a Amazon brasileira, Léo. É a Amazon brasileira. Eles anunciaram um plano de recompra, eu nem vi, porque eu não quero vender minhas ações. Eu tô comprado com a Magazine, é a Amazon brasileira. Vai virar uma empresa de tecnologia. É mais uma compra no mesmo setor, eles estão se cercando ali de soluções tecnológicas para o varejo. O pilar ali de Magalu as a Service, que eles chamam, uma iniciativa da empresa para ajudar com tecnologia os vendedores. Então, o principal produto ali da Stock é o Smart POS, que o atendente ele faz o pedido e recebe o pagamento onde ele estiver. Quem já foi uma Apple fora do Brasil, sabe que você não precisa ir no caixa, por exemplo, para comprar. Você chega ali do lado do aparelho que você quer, vem um atendente, ele pergunta as especificações do que você quer,
ele aperta um botão no tablet que ele tá segurando, na verdade no iPad, né, que ele tá segurando, vem alguém do estoque, traz o seu produto e você já paga ali na hora mesmo. Então é uma experiência super legal, desafoga o caixa, e a Magalu tá comprando startups para se cercar de todos os lados, para oferecer soluções para o varejo e também de inteligência. A gente já falou aqui da compra da Inloco Media, Canaltech. Então, um pilar de tecnologia aqui muito forte na Magazine Luiza. Que eles vêm montando meio que um ecossistema ali no varejo, né? Deixa de ser um player só de venda e passa a fornecer serviços para outros, né? Passa a conectar essas empresas para que todo mundo ganhe junto, esteja dentro desse ecossistema, e não um querendo canibalizar o outro, né? Como talvez fosse a estratégia de M&A nas últimas décadas, né? Que você compra e integra, otimiza, mata. Agora a gente tem visto, pelo menos no Brasil, a Magazine Luiza tem ganho aí as manchetes, né, dos jornais online, obviamente, desse tipo de compra. Na minha visão, isso é muito bom para o mercado. Claro que você continua com um player super forte, né, que a Magazine Luiza se torna ainda mais forte em outras frentes, mas isso faz com que esse oferecimento de serviço, né, para essas outras verticais, né, principalmente pequenos e médios varejistas, falando da Magazine Luiza especificamente, né, eles têm uma proximidade muito grande, né, a própria Luiza, né, fala bastante da importância ali do pequeno varejo, faz com que todo mundo se reforce. Então, o mercado varejista brasileiro só tem a crescer. Quem acompanha minimamente o mercado de ações brasileiro, com certeza já viu alguma coisa da Magazine Luiza sendo citada. Se seguir o Breda do Alasca, com certeza, fala direto disso aí. Tem as brigas aí do FinTwit, que vale a pena acompanhar. E só no ano passado, a Magazine Luiza subiu 160% na bolsa. E se pegar o ano anterior, subiu mais não sei quanto, e o ano anterior mais uma cacetada também. Acho que a Magazine Luiza e a fortuna do Jeff Bezos. Eu não sei quem é que tá subindo mais. Você fala assim, chegou no teto, não passa mais. Aí na semana que vem vai e passa de novo, que é impressionante. Eu lembro final de 2017 até o meio de 18, na verdade mais meio de 18, falando, não, Magazine Luiza já tá caro, não vou comprar não. E continuou subindo. E aí teve fracionamento de ação e continuou subindo. Aí chegou uma hora que eu me rendi, eu falei, vou comprar Magazine Luiza, porque senão eu vou me arrepender mais ainda. Mas se você olha nos últimos 5 anos, já considerando o fracionamento de ação, a empresa começou em 2017, tava em 1,59 e agora tá em 92 o preço da ação. Óbvio, não era esse preço de 1,59 lá em 2017 porque teve fracionamento, isso aqui é o equivalente. Mas foi de 1,59 para 92. E depois, ali no auge antes da crise, ela estava em 55. Quando começou a questão do Covid, ela caiu para 29 e agora tá em 92. Ou seja, de março para cá, ela triplicou de valor. É a Amazon brasileira. Lá. Lembra dos amigos aqui, hein, Pedro? Quando você for vender essa ação da Magazine Luiza aí, chama a gente pra tomar uma cerveja. Achei que você ia falar Magazine Luiza patrocina a gente, lembra da gente. Pode ser também, paga com ação aí que a gente tá aceitando. A outra notícia agora indo para os Estados Unidos é que o Google lançou um programa chamado de Google Career Certificate, né, que significa certificado de carreira do Google. E é um conjunto de cursos capazes de formar profissionais de alto nível em diversos setores tecnológicos, naturalmente próximos aí do que o Google faz ou de áreas de interesse, né? Mas sem a necessidade de cursar uma universidade, fugindo bastante do modelo tradicional de ensino. Tem uma discussão lá nos Estados Unidos, que já vem há um bom tempo, o Elon Musk é um dos caras que encabeça isso, de que a universidade ela tá muito descolada das necessidades do mercado de trabalho. E a gente vê isso aqui no Brasil, o cara vai fazer engenharia, depois vai trabalhar numa startup como desenvolvedor, vai ter que cuidar de marketing de produto. Esse mercado de startup, ele criou novas carreiras e o mercado de educação, ele não evoluiu tão rápido. E já começam diversas conversas de, por que o cara vai estudar 4 anos numa coisa que ele não vai usar na prática no dia a dia, se ele poderia simplesmente fazer alguns cursos muito mais curtos e muito mais baratos, o que aumenta muito a inclusão, e ser um profissional mais preparado para o mercado de trabalho do que o cara fez 4 anos de outra coisa. A gente sabe que a faculdade não é só o que é ensinado ali, é como é ensinado, o ambiente que você vive, as situações ali, é o networking também. Mas vale lembrar que universidade é uma coisa cara. No Brasil a gente tem as universidades públicas, as universidades não são públicas, são bem caras. Nos Estados Unidos a universidade é um negócio super caro. Então já tinha essa discussão e todas as empresas de tecnologia elas têm uma demanda crescente por profissionais
tem um déficit de profissionais, principalmente de tecnologia, muito grande. Então o Google resolveu, agora que ele criou a demanda, ele vai criar a oferta também. Criou aqui esses certificados, que eu acho que é muito legal, porque aumenta a inclusão. E você, em 6 meses ali, você pode ter esses certificados do Google e começar a trabalhar já como um gerente de projeto, como um designer de interface, dar suporte em TI, coisas que a gente vê com mais frequência hoje nas startups. E é um passo super legal, né? Acho que tem bastante coisa a ver, é uma atualização do ensino superior, não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo inteiro. E a gente vai ver cada vez mais, na minha visão, caminhos mais práticos, né? Como você comentou, Pietro, tem engenheiro que vai tratar de marketing de produto, né? Que vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que ele estudou. Acho que também aqui, se a gente for discutir sobre isso, dá horas e horas de discussão sem chegar a uma única conclusão, né? Com certeza com pontos positivos e negativos dos dois lados, mas é aquilo, acho que o mercado de negócios, né? O mercado de trabalho evoluiu, o mercado tecnológico nem se fala, mas a linha de educação acabou ficando para trás em alguns pontos, né? A gente tem visto, com certeza, vários expoentes, várias empresas que têm tentado fazer coisas diferentes para estar mais alinhadas com esse mercado, mas com certeza não tem a força que o Google tem, né? A influência que ele tem e a amplitude que ele tem de alocar de profissionais. Então, naturalmente, o Google também está capacitando pessoas para trabalhar para ele, porque ele não é besta, mas acho que, no geral, é um movimento super positivo. E se o Google fala que aquela pessoa está capacitada a trabalhar para ele, está capacitada para trabalhar qualquer um. Todo mundo vai olhar e falar, pô, se o cara trabalha no Google, ele trabalha para mim também. E aí corta um pouco daquele preconceito de que existe, pô, o cara não tem um diploma de uma universidade X ou Y. Então, de fato, a gente pode estar vendo um surgimento de um negócio muito legal aqui. E para a última notícia do dia, a gente já tinha adiantado aqui, né, nas últimas semanas, que o Ant Group, que é o braço financeiro aí do Alibaba e líder de pagamentos móveis na China, né, o maior mercado para esse tipo de pagamento no mundo, entrou com um pedido de listagem tanto na Bolsa de Hong Kong quanto na Bolsa de Xangai, para abertura de capital, naturalmente, e uma operação que pode captar 30 bilhões de dólares, que, se for executada de fato, se tornaria o maior IPO da história. A gente comentou semana passada, essa semana saíram mais alguns números. Esse seria o maior IPO, se eles chegarem ali a 30 bi. Estão falando em 200 bilhões para mais o valor da empresa. E aí a pergunta que fica, pô, mas vale 200 bilhões? E fazendo umas continhas bestas aqui, vale. Porque a empresa divulgou que só no primeiro semestre de 2020 a receita foi de 10,5 bilhões de dólares, frente a 17 bilhões do ano passado inteiro e 12 bilhões de 2018 o ano inteiro. E ainda o lucro líquido da empresa, ou seja, diferente de muitas empresas de tecnologia que a gente vê indo para a bolsa, o Ant Group, ele dá lucro e não é pequeno. O lucro líquido foi de 3 bilhões de dólares só no primeiro semestre de 2020, comparado a 2,5 bilhões de dólares em 2019 inteiro. Então vai mais do que dobrar esse ano o lucro líquido da empresa. Fazendo uma comparação besta aqui de valuation com receita, daria mais ou menos um múltiplo de 8,7 vezes a receita, um valuation de 200 bilhões, o que não é em nada fora do mercado, tá? Porque Tencent é próximo a 12, Microsoft é 11,6, Facebook 10,7, o próprio Alibaba é 7,8. Então eu diria que esse valuation de 200 bilhões, com certeza ele vale. Os analistas ali do Bank of America avaliaram a Ant Group em 210 bilhões e os do JP Morgan em 218 bilhões. Então promete ser, de fato, o maior IPO do ano com certeza. Talvez o maior IPO em volume captado da história. Lembrando que a Saudi Aramco, que é a petroleira dos Emirados Árabes, ela captou 29 bilhões de dólares, mas o valor dela de mercado era de 2 trilhões, mais ou menos. Então, esse seria o maior IPO em valor captado no IPO. E para a gente ter uma ideia, né, além de todos esses números que o Pietro trouxe para a gente, o Alipay informou que, né, nos últimos 12 meses, até junho desse ano, eles processaram 17 trilhões de dólares em transações na China. Vou repetir, tá? 17 trilhões. Trilhões, com T de tatu. É muito dinheiro, bicho. Tudo bem que na China tem gente para dedéu, mas 17 trilhões de dólares? Meu Deus do céu. Eles têm 1,3 bilhão de usuários. O número de usuários mensais ativos é próximo a 1 bilhão. Mas é essa a dimensão mesmo da empresa. Gigantesco. Então, bom, vamos acompanhar aí para ver se recordes vão ser batidos e começar a especular quem é o próximo que vai bater esse recorde. E com certeza vem gente grande por aí. Galera, chegamos mais ao final de mais uma News. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Quem está aqui pela primeira vez,
vai aí no feed do Empreenda Cash, tem histórias empreendedoras super legais para você conhecer, tem mesa redonda, tem pílula de conhecimento, tem as outras news semanais também, se você quiser ouvir. E se você quiser receber essa news por e-mail, vai lá no site da Fischer, se cadastra. Toda semana também eles mandam para todo mundo, né, o que a gente vem conversando aqui, mais algumas outras informações. E é isso. Pietro, obrigado mais uma vez, cara. Léo, valeu. Eu queria anunciar aqui que em breve a gente vai ter mudanças no site da Fischer. A gente tá preparando um negócio legal aqui para vocês. Então fica de olho, pode deixar que a gente avisa aqui quando sair. Mas se quiser, já se inscreve lá no nosso site. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Show de bola. Boas novidades vindo aí. Galera, obrigado mais uma vez e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.